impressionada com esse abismo. Eu queria fazer um bungee jumping. Ou então um rapel, ia ser sensacional. Olha, estão Valeria a vindo. pena mesmo, teria um Né? visual. Olha só, estão chegando ao nosso encontro. Olá, Olá, bom dia. tudo bom? Muito prazer. Mayra, tudo bom? Tudo jóia? Como vai, Tudo bem? Anderson? Prazer, Thiago. Prazer, Thiago Aru, tudo bem? Muito. Que bom que vocês chegarem nesse local. Eu sou o gestor dos recursos naturais aqui da reserva. Graças a uma visão que Antônio Hermínio teve há 50 anos ou mais atrás, né? Na década de 50, quando ele começou a adquirir as terras e a construir usinas hidrelétricas, a gente pode desfrutar dessa Mata Atlântica conservada que vocês estão podendo ver aqui ao redor. E onde nós vamos primeiro? Nós vamos na trilha do Cambuci. Muito bem, podemos seguir para lá? Vamos lá. Essa daqui é a trilha do Cambuci. É uma trilha que está muito próxima à nossa base, mas é uma trilha muito interessante porque ela tem uma atividade de fauna muito grande nela. E nessa trilha a gente vai poder observar vários tipos de pesquisas que estão sendo realizados dentro dessa trilha e na área do legado. Vamos seguir. Vamos lá seguir. Poço aqui, Thiago. Esse poço ele foi construído na época da construção das barragens. Ficavam os moradores, o pessoal da construção, né, das barragens. E para abastecer esses alojamentos, essas casas, a vila, foi construído esse poço. Thiago, eu notei que aqui tem alguns exemplares de pau-fumo, né? Sim. O pau-fumo, ele é bastante ocorrente aqui na Sim, região? é uma árvore bem interessante da Mata Atlântica devido ao tamanho da folha dela. É né? enorme. É uma folha enorme. Chama de pau-fumo pela semelhança dela também da folha, né? com a folha de fumo, mas é um folhão, né? Um mega pulmão, né? Vamos dizer assim. Isso é uma adaptação para a competição pela luz com as outras espécies, ter uma área de lâmina foliar maior para tentar conseguir um pouco de luz no meio desse emaranhado todo vegetal? Cada bioma tem a sua estratégia. Se você observa, todas elas são árvores muito verticais. E somente nas copas elas ramificam depois que elas já conseguiram Alcançar o seu lugar ao sol. Exatamente, né? alcançar o seu lugar ao sol. Elas têm que fugir primeiro do emaranhado, quando elas acham uma região um pouco mais de luz, elas abrem a copa e quem ficou para baixo verdade. tem que se adaptar com menos luminosidade, que ela já garantiu a dela lá em cima. Com certeza. Tem uma outra espécie interessante aqui que é o samambaiaçu, né? Sim. E eu tô notando que aqui eles são realmente grandes, né? Apesar da gente ver em outros lugares da Mata Atlântica, mas aqui eles têm um porte de plantas muito altas, né? São majestosos mesmo. Não, né? mas isso se deve ao fato da floresta ser muito preservada? A área foi adquirida na década de 50. Sim. Então, desde a década de 50 até hoje, é uma área que é praticamente intocada. Sim. E isso garante com que essas espécies que hoje são ameaçadas de extinção, a gente possa encontrar num porte, possivelmente viria aí normalmente nas nossas florestas. E aí, vamos lá? Vamos. Vamos seguindo então. Isso forma por causa da chuva? Sim, umidade é um dos fatores que contribuem muito para a frutificação desses fungos, né? Sim. Normalmente eles estão
em tocos de árvore ou sobre o solo mesmo, as hifazinhas, e nessa Eles época de emergem maior nessa umidade vem a... O que eu acho interessante é que os cogumelos, apesar de existirem algumas espécies que são comestíveis, né, no Brasil são poucos os estudos que apontam quais são as espécies nativas que podem ser consumidas para alimentação. Então a gente conhece o shiitake, shimeji, que não são nativos do Brasil, né? Então a gente tem uma série de fungos aí, Gente, é muito principalmente bonitinho, na ele Mata parece um Atlântica. sininho. É, exatamente. Maravilhoso. E alguns são tóxicos, né? Perfeito. É importante também te lembrar que não dá para consumir Na dúvida, sem saber a toxicidade. nem pense em Não. fazer o consumo de um fungo. Eles saem do meio da terra, é muito incrível. Fungos, eles estão por toda parte, né? Essa estrutura que a gente verifica aí é no momento de reprodução que emerge nessa Para fazer a liberação dos esporos, o restante ele fica encontro dentro, né, de troncos de decomposição, Toda no parte. solo, nas folhas. Exatamente. Bem Muito legal. interessante esse reino. Tem outros, né? A gente já passou por alguns aqui e as cores vão sempre ser... aquele São as mais laranja. variadas, né? Do Impressionantes, branco até o amarelo gritante, o escarlate. Ó, pessoal, uma coisa me chamou a atenção aqui. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Aqui. Chama bem a atenção, né, que uma cor diferente aqui na mata, né, muito verde. A gente vê essas flores aqui, até de um porte bem interessante, com essa coloração vermelha. Isso é uma planta que a gente pode chamar de hemiepífita. O que significa isso, né, assim, em linguagem mais tranquila? É uma planta que a semente dela pode cair em cima de uma árvore e aí ela vai emitir as raízes lá de cima, ter contato com o solo e continuar seu desenvolvimento lá em cima. Ou pode também já germinar direto do solo como uma árvore, senão ela lança as raízes como se fossem cipós, bem espinhosos, por exemplo. E você lembra o nome dessa planta, Anderson? Piroteca? Espiroteca, exatamente. Tem uma seiva que tá cheia de formiga na minha. É o néctar, né, assim, para atrair os polinizadores, mas é uma planta bem interessante, né? Sim, pela cor principalmente. Quando a gente analisa na Mata Atlântica esse verde presente que vem da intensidade, principalmente da presença da água, faz com que as plantas estejam o tempo todo úmidas, elas estão fazendo e produzindo fotossíntese o tempo todo, né? Então esse verde ele é intenso e essas cores, essas flores, né, mesmo pequenas, dentro desse ambiente extremamente verde, funcionam como os grandes atrativos ali para os polinizadores que vão vir fecundar, promover a fecundação Vai dessas ser a grande atração do pedaço. Uma planta dessa florida, ela vai conseguir competir com as outras plantas pelo polinizador. pela cor principalmente. Aqui vocês veem a matriz dela aí. Muito legal. A Ali, 20, lá em 30 cima, metros de olha altura, lá né? que linda. Tô vendo. Fantástico. Muito bom. Thiago, o que a gente tem aqui? Essa é uma trilha que tem uma atividade muito frequente de fauna. E aqui a gente tem uma pegada de anta. Como vocês podem ver, ela tem os dedozinhos bem marcados aqui na frente, parecem 3 dedinhos. É uma pegada que não está muito nítida, mas que dá pra gente saber pelo formatinho dela, que é um formato muito típico dela, né? E essa é uma trilha denominada trilha do cambuci por conta do fruto do cambuci, lógico. Fruto muito utilizado por ela Como alimento, como né? alimento. Então é uma trilha por conta também das jussaras, outros frutos que tem. Ela utiliza muito dessa trilha e esse é um sinal de que ela está presente aqui com a gente. Espero que a gente encontre também na foto lá na frente no estúdio. Muito bom. Mais uma evidência, então, da presença dela por aqui, né? Sim, A circulação dos grandes animais acontece por aqui também. sim. Como a mata é uma mata muito densa, muito fechada, eles acabam aproveitando esse espaço, que é uma trilha aberta, de fácil acesso, para se deslocar e locomover, né, melhor. Muito legal. Vamos lá? Vamos lá. Seguindo, então.
aqui é o estúdio do Luciano Canizani, Sim. chama Estúdio na Mata, e ele busca, no projeto dele, mostrar a fauna invisível que a Mata Atlântica tem, que é muito difícil mesmo, às vezes, a gente encontrar. Vou só pedir explicar como que funciona, né? Esse sensor. Entre essas duas ali. Entre assim. essas duas, Perfeito. ok. é um raio, um infravermelho, e quando corta, ela faz o disparo das lentes. Então, são 3 flashes. E a proposta dele, o que acontece? É contextualizar não só o animal, mas também aonde ele está inserido. E com isso você consegue saber até os horários de maior movimentação, se ele é mais diurno, mais no período da tarde, no começo da manhã, noite, madrugada. Tem um registro também do horário que foi feito o disparo. Essa parte muito interessante, sensibilizar as pessoas para isso também, da questão de que às vezes a gente tem esse contato e não sabe lidar com esse contato, com essa fauna invisível. Então, às vezes, deixa-se desmatar áreas, tirando a área de vida desses animais, dessa biodiversidade que a Mata Atlântica tem, por conta dela não aparecer e não ser tão lúdica aos nossos olhos, né? Sim, esse daqui é só um pedaço do legado, vamos assim dizer. Vamos seguir, gente? Vamos. Quero conhecer um pouco mais o que tem aqui na trilha. Aqui é a área que tem mais pássaros. É uma fauna invisível. Então, se a gente não está com o olhar treinado para enxergar eles aqui, acaba passando despercebido. Mas com certeza eles estão aqui muito próximos da gente, um pouco camuflado, às vezes por causa da coloração deles, mas é uma região que tem uma diversidade muito grande. Já identificaram mais de 200 espécies na região do Legado. E o potencial é para mais de 500 espécies aqui. Nossa, mais que dobrar o que já foi identificado. Sim. É uma infinidade, né? Você para um momento para observar um ponto que tem uma certa atrativa de alimentação e é uma espécie chegando em sequência da outra, tudo. Sim, os araçaris, os tucanos são fantásticos. Temos o banano de bico preto. Realmente é uma biodiversidade muito grande, uma diversidade de aves enorme. As aves também têm uma coisa peculiar, que é o horário delas, né, de atividade. Então, de 4 da manhã às 6 da manhã é o melhor horário para visualização. E no período da tarde também, no entardecer, que elas estão retornando ali para o ninho, alguma coisa assim. Então, você consegue observar bastante. Esse horário a gente já está um pouco fora do horário delas de atividade. Existe até um grande número de estrangeiros que vêm para as áreas brasileiras para observar os pássaros. A intenção é essa também, trazer pessoas de fora para visitar o Legado e para conhecer a Mata Atlântica? Sim, com a abertura da reserva em 2017, que é a intenção para uso público, é trazer visitantes de todos os locais para conhecer essa fauna invisível, ter o contato, se sensibilizar e aí sim a gente conseguir um grau maior de conservação. Tem algum tipo de planta ou alguma espécie que das aves tenham preferência? Sim, aqui a gente tem o jussara, que é um palmito. É uma espécie muito emblêmica aqui da região, né? E as aves têm uma preferência muito grande por esse fruto. Sim. Então, na época de frutificação, a gente consegue observar muito a movimentação de aves ao redor dessas espécies aí de jussara. O que favorece, né, até a proliferação da própria planta, não é? Elas devem ser um agente de dispersão das sementes muito importantes nesse ambiente, né? De comer o fruto e depois, através das fezes, levar essa semente para outros pontos e gerar uma propagação da planta, né? Fantástico, né? Muito bom. Você vê a necessidade de uma reserva como essa, a importância que tem em todos os sentidos. Fauna, flora, tudo mais. Com certeza. Melhor exemplo que esse, acho que não tem como, verdade. Né? A gente tem Quero ver um palmito jussara. Vamos buscar. Vamos lá. Olha ali o fruto, não é? Sim,
Esse é o famoso Jussara. Ah, bom, se a gente pudesse comer esse palmito, me explica uma coisa, a gente tá vendo assim um caule de uns 5 metros mais ou menos de altura. Qual que é o diâmetro e o tamanho do palmito comestível? Não tenho noção. Sim, é muito pequeno. Tipo? A parte comestível, o que acontece? O tronco dele, como já está bem envelhecido, né, vamos dizer, até essa última cicatriz dele ali, então essa parte toda para baixo não é comestível, porque ela já está muito dura. Ah, tá. Então a parte mole e que é utilizada para alimentação, para extração e, no caso, se pudesse, né, para alimentar, seria esse pedaço de cima dele, desde a cicatriz até o começo das folhas ali dele. E qual o tamanho, mais ou menos, calibre de... Seria muito fininho também, algo em torno disso, assim. E o fruto, ele é como se fosse um açaí? Sim, ele é um frutozinho bem roxozinho e os tucanos, os araçaris, apreciam muito esse fruto. Então, é muito comum a gente ver a presença do tucano quando ele está maduro, ele está um pouquinho verdinho ainda, né? E aí depois que eles ingerem essa polpazinha, acaba ficando uma semente. Ah, esse aqui, não é? Exatamente, toda cheia de pelinhos e aí sim ela está viável para uma E ela cai germinação. no solo. Isso. Você já experimentou esse fruto? O fruto sim, E que tal? uma delícia. Se nós pudéssemos comer, né, nós utilizaríamos a parte de cima. Você falou isso porque ela é uma espécie que está ameaçada de extinção. É Sim, isso? ela é uma espécie ameaçada e hoje protegida, graças a Deus, por lei. Então, o consumo, o corte dessa árvore é proibido. Sim. Lógico que a gente tem problemas com relação a palmiteiros. A Mata Atlântica sempre foi muito degradada de todas as formas, né? E aqui a gente também tem espécies vegetais dessa mesma forma, sofrem essa pressão de ameaça, né? E essa é uma icônica, né? O extrativismo de palmito foi devastador para essa espécie de palmeira. Ok. Vamos então? Vamos lá. Olha aqui que nós temos aqui. Olha aqui. Aquela da pimenta. Gente, essa planta é da família da pimenta do reino. É uma piperácea, né? Interessante. Olha, é uma versão reduzida da pimenta do reino, né? A inflorescência bem característica da família, até as folhas, inclusive. Isso aqui, ó, tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto. O mais interessante dessas plantas é que elas são bastante comuns na Mata Atlântica, os representantes dessa família, desse grupo de plantas. Ai, olha essa folha aqui, gente. Ah, uma folha do pau-fumo, né? Olha que linda. Enorme. Dá para ter ideia agora da dimensão dela, né? Exatamente, de vez em quando a gente vê ela em cima da árvore, a gente fala, ela é grande, mas não tem a ideia exata do tamanho. Tem o quê? Quase do seu tamanho, Mayra? Uns 80 Da minha altura, Essa daqui vamos é ver. uns 80 centímetros. Ela tem até aqui 1,10 m por aí. Por aí, né? Gente, olha isso aqui. Tem um. Tá vendo aqui? Tem Essas meio que umas nervuras, né? texturas. Muito legal. Vira ela um pouquinho, Mayra. Interessante ver que parecem veias, né? Nas folhas menores a gente não consegue ver isso com tanta evidência. Essa tá bem didática, né, Anderson? Nossa, Para estudar a ótima nervura de folhas, olha só. Olha. Muito bom. E isso Será que a é gente... comestível? Isso aqui dá pra fazer um peixe na banana e na folha. Da folha de pau-fumo? E é Fazer isso um que a gente peixe fala. gigante. A gente estava falando, né? Como em algumas situações da Mata Atlântica você tem pouca luminosidade, uma planta como essa ela tem uma grande área foliar que consegue receber o maior número possível de claridade e luminosidade para poder produzir fotossíntese e gerar o desenvolvimento da planta. Funciona como uma antena, né? Ela vai captar luz para a produção que é utilizada principalmente para a produção da fotossíntese. Então, é comum que a gente tenha uma face mais escura, nessa parte que fica exposta aqui para o sol, e essa face mais clara aqui embaixo. Aqui em cima essas folhas têm uma espécie de filtro solar, né? Então, a mesma capacidade que ela tem de receber a luz do sol, ela
tem essa proteção. Senão ela se resseca, talvez. Porque na verdade ela perde água para o ambiente, mas Certo. a maior parte da eliminação de água é realizada aqui pela parte de baixo da folha. Perfeito. Então as folhas transpiram Até quase ela tá, sempre. né? Não sei se é porque estava molhado o chão, mas ela Eu tá. acho que essa estava em contato com... E esse é um dos papéis da floresta viva, né? Ela manter essa umidade e garantir que essa floresta atlântica, que tem esse nome devido a essa umidade grande, né? Proximidade com o oceano, né? Exatamente. Então, a permanência dessa umidade é devido à transpiração dessas plantas. Elas retiram a água do solo, utilizam dessa água para os processos delas naturais e também eliminam essa água, seja através de evaporação ou seja transpirando. Exatamente. E esse Então, caule ele é mantendo- bem, ó. E é impressionante ver, por exemplo, a gente analisa essas folhas menores, né? Elas também transpiram, também eliminam água para o ambiente, trazendo essa umidade, mas essa folha... Exatamente. Vamos nos esconder aqui atrás. Não, gente, olha isso aqui. Esse caule Essa é muito... nervura, né? Olha Essa parte central. Ele tem umas espinhas, uns espinhos. E por ser um ambiente úmido, ela pode se dar o luxo de produzir uma folha grande assim também, né? Que ela não tem uma preocupação com a perda de água, né? Sim. Como ela sabe que ela é suprida de água pelo ambiente, Olha aí que bonito. demais. Muito legal. Vamos seguir? Vamos lá. Ah, quero levar a folha. Adorei.